Oi, debatedores. Meu nome é Sofia Pita, eu sou diretora de gestão de pessoas da SSD e eu estou muito feliz em poder falar um pouco sobre um tema tão importante. Eu espero que essa aula ajude na sua compreensão e no arcabouço de argumentos. Então, vamos começar. Bom, ela foi dividida em 4 partes essenciais para que a gente consiga entender melhor como as políticas públicas funcionam. Primeiro, vamos abordar o que são as políticas públicas, em seguida, como elas são planejadas e executadas, e depois a gente vai falar sobre os ciclos e inovações. Por fim, a gente vai ver como é que a gente aplica esses conceitos na prática, especialmente nos debates. Então, assim, o que são as políticas públicas? Essencialmente, políticas públicas são um conjunto de programas, ações e decisões tomadas por governos, incluindo municípios, estados e a União, com o propósito de alcançar um fim único. Por exemplo, políticas de educação visam melhorar a educação e políticas de saúde visam melhorar a saúde. Simples, né? Bom, elas têm como base assegurar direitos adquiridos ou garantidos na Constituição Federal, como educação, saúde e saneamento. Para que uma política pública ela se configure, a gente vai precisar de 3 elementos básicos. Primeiro, um plano de execução. Por exemplo, melhorar a evasão escolar. 2, um programa de abrangência. Por exemplo, mobilizar agentes públicos, como governantes e secretários. E o terceiro e último ponto é a ação em si. Por exemplo, o auxílio às famílias para reduzir a evasão. Então, dentro desses elementos essenciais, a gente vai ter 2 categorias essenciais: política e administração. As de política, as policies, e elas encaram como um processo de decisão onde há conflito de interesses e a continuidade pode depender de mudanças de governo. O Bolsa Família é um exemplo clássico que, embora iniciado por um governo, acabou se tornando muito eficaz e os outros governos mantiveram esse programa. Já as políticas administrativas, elas são um conjunto de projetos e atividades realizadas pelo governo que, independentemente da troca de mandato, não podem ser alteradas ou derrubadas, porque elas têm previsão constitucional e são essenciais. As escolas técnicas são um ótimo exemplo disso. Dentro dessas 2 categorias, a gente ainda vai ter mais ramificações: as difusas e concentradas. As difusas, elas trazem um retorno a longo prazo para a população, injetando dinheiro que se espalha. A educação e o SUS, o Sistema Único de Saúde, são ótimos exemplos, porque elas capacitam as pessoas e beneficiam a saúde universalmente. Já as concentradas, elas visam garantir ou estabelecer algo estrutural, com um fim determinado como a construção de um metrô, um hospital de campanha ou um estádio. Elas não promovem uma melhoria imediata em uma grande quantidade de pessoas, mas elas são bases para as políticas difusas. Então é importante você notar que uma política pública pode ser policy e difusa, ou administrativa e concentrada, por exemplo. Você consegue fazer essa combinação, entende? Bom, planejamento e execução. No planejamento, além do poder legislativo, que são os parlamentares, e o executivo, que é quem executa, a sociedade civil ela tem ganhado cada vez mais participação. E isso inclui sindicatos, ONGs, a imprensa e os cidadãos. Então, a gente pode ter agentes estatais, que exercem funções de Estado, e agentes privados também, que aí trazem essas demandas ou participam indiretamente. E alguns exemplos de iniciativa e participação popular que viraram políticas públicas são a Lei da Ficha Limpa, o E-Cidadania, que é a consulta pública para projetos de lei, o Marco Civil da Internet e o Orçamento Participativo. A gente também tem contratos na administração pública, que são as concessões públicas, que nada mais é do que contratos em que o governo transfere a um terceiro, normalmente uma empresa privada ou ONG, o direito de realizar e explorar algo que seria de sua responsabilidade, mas de forma temporária.
A concessionária ela vai assumir uma responsabilidade pela manutenção e operação e as receitas obtidas ficam com ela. Diferente da privatização, que é a venda total e definitiva, a concessão tem um contrato com prazo e cláusulas claras. E o governo vai poder revogar se houver algum descumprimento. E isso permite que o Estado foque em outras áreas essenciais, especialmente em tempos de crise. Bom, aí a gente vai entrar aqui nos contratos de impacto social. Eles também têm a versão em inglês, né, Social Impact Bonds, que são contratos inovadores que oferecem um retorno do capital investido, mas apenas se os resultados específicos forem atingidos. Funciona assim. Tem uma comunidade com um problema, por exemplo, a evasão escolar que a gente já mencionou anteriormente, e uma ONG ela tem a solução. Então, investidores financiam a solução da ONG, não o governo ou a escola. Um avaliador independente mede os resultados e somente se os resultados forem comprovados, o governo paga ao investidor. Isso transfere o risco do Estado para o investidor, poupando dinheiro público e garantindo eficiência e inovação. Também tem as parcerias público-privadas. As parcerias, elas são contratos entre o setor público e o privado. O nome já deixa bem claro, né? E, assim, o governo ele vai bancar pelo menos uma fatia dos custos para serem estabelecidas. E elas precisam ter uma duração de 5 a 35 anos e os valores não podem ser inferiores a 20 milhões, porque isso se trata de projetos gigantes, como transporte público, escolas ou hospitais. E os serviços, eles não podem ser apenas fornecidos, não podem ser só fornecendo mão de obra, porque isso seria terceirização, mas sim compartilhamento para gerar um resultado específico. Em Minas Gerais, os presídios e unidades municipais de educação infantil funcionam por PPPs. E em São Paulo, a linha 4 do metrô, a linha amarela, é um exemplo também, que oferece um serviço de maior qualidade dos outros, né? Não sei se alguém já foi para São Paulo, mas enfim. Bom, agora a gente vai falar sobre os ciclos de políticas públicas e inovação. A gente vai ter o ciclo tradicional, que, assim, tradicionalmente as políticas públicas seguem um ciclo de 5 passos. A avaliação, que é identificar um problema, por exemplo, a falta de leitos em hospitais. Aí, o segundo ponto é formulação de agenda, que vai definir as pautas que entrarão na mudança, por exemplo, reformular o corpo médico e ampliar os genéricos. Terceiro ponto, a formulação das políticas, que é pensar em como resolver os problemas, por exemplo, ampliar as vagas em universidade para medicina. Quarto, a tomada de decisão, que é priorizar os estados com maior problema e definir o número de vagas. 5, e último ponto, a implementação, que é executar o plano, reformular o edital, contratar pessoas. Isso aí é o exemplo que faz sentido para os exemplos que já foram dados. Então, esse ciclo é meio que engessado e demanda muito tempo, e o que não é ideal para problemas urgentes como a pandemia. Então, a gente sempre tenta buscar modelos inovadores, que não têm um script fixo a seguir. Eles buscam acelerar metodologias e focar em resultados mais imediatos.